Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Crianças, olha elas aí outra vez. Crianças, sim, elas merecem destaque sempre. Elas representam o futuro. Destacá-las, falar delas somente por ocasião do Dia das Crianças é muito pouco. Precisam vir à tona de quando em quando ao longo do ano. Por isso, queremos mais uma vez hoje trazê-las aqui. O apóstolo Paulo, que na maioria dos seus escritos, se não na sua totalidade, ele se dirigiu ao público adulto. Ainda assim não deixou passar em branco a coisa referente ao que pode acontecer e deve acontecer a uma criança enquanto ela é criança. Precisamos dar atenção a nós outros, nós adultos, sem esquecer de darmos atenção às crianças. E é nesse sentido que nós temos pelo menos 3 versos na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele se refere no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, né? E também na sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. E no capítulo 3 da mesma carta, já nos versículos 14 e 15, ele então vai dizer o seguinte: quanto a você, permanece nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo faz essas 2 referências na segunda carta ao ensino que Timóteo recebeu enquanto criança, da mãe e da avó. Os filhos são responsabilidade dos pais. Na sua infância, elas são indefesos, crianças são indefesas e, portanto, necessitam de toda a atenção e todo o cuidado. Necessitam também de receber direcionamento. E é disso que Paulo fala a Timóteo. Direcionamentos e ensinos que vieram de Loide e Eunice, respectivamente, avó e mãe. O apoio e direção que por essas 2 senhoras foi dado ao referido jovem fez dele uma pessoa equilibrada, responsável e capaz. Paulo, que era uma pessoa criteriosa, confiou em Timóteo. Crianças são responsabilidade dos pais, e na ausência destes, da falta deles, tios, tias e avós, não necessariamente nessa ordem, entram na fila. Se esses também estiverem ausentes ou estejam faltando, alguém poderá ou então deverá assumir o cuidado e o zelo e a educação da criança que não tem ninguém por ela, que eventualmente esteja sem o devido cuidado. Você pode perguntar, e os órgãos públicos? Bem, eles existem e fazem sua parte. No meu entender, eles estariam em ação ou entrariam em ação quando nada do que eu citei anteriormente tem chance de acontecer. Não há pais, não há tios, não há avós, não há uma pessoa que se responsabilize por uma criança que não tem ninguém por ela. Então, entraria o órgão público competente. Para instruir a criança naquilo que realmente é melhor para ela, nós precisamos buscar a orientação de Deus, para não incorrer no erro, talvez que nós possamos tentar impor nossos próprios objetivos pessoais à criança acima da vontade de Deus. Então, criar, educar e orientar bem os seus filhos, netos e sobrinhos, segundo a vontade de Deus, deve ser o nosso objetivo. Loide e Eunice fizeram a sua parte e a fizeram de forma eficiente, que Paulo pôde testemunhar disso. Em última análise, Deus é a fonte, Deus é o instrutor melhor que existe. Então, Ele é a fonte. E se nós precisamos de sabedoria, de orientação, vamos a Ele. Busquemos em Deus, que é a fonte de verdade e é a fonte inesgotável. Que nós possamos dar o melhor às nossas crianças,
fazendo com que o futuro, quando eles serão responsáveis por instituições, por empresas, ou talvez sejam políticos, ou sejam autoridade qualquer, que possam ser pessoas equilibradas, com base. Hoje é a nossa responsabilidade instruí-las. Que Deus abençoe. Vamos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos dás responsabilidades e ajuda-nos, ó Deus, a cumprir bem a nossa parte, para que no que fizermos, façamos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.